Olá, bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós estudarmos a respeito de alguns salmos. Estamos olhando nesses últimos domingos a respeito dos salmos, expondo e entendendo aquilo que Deus tem para nós nas manhãs de domingo, enquanto não voltamos com a nossa escola dominical, estamos praticando o estudo desses salmos. Então hoje eu quero estudar com os irmãos, quero expor aos irmãos o Salmo de número 126. Salmo número 126. Você pode pegar a sua Bíblia, te dou um tempo para nós lermos e assim buscarmos entender a vontade de Deus para nós nesse domingo tão bonito, tão de sol, e em que a vontade de Deus e a misericórdia dele se renovou nessa manhã. Então, Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, peça a Deus para falar com você nessa manhã, através da palavra dele, porque você precisa, eu preciso, e todos nós precisamos ouvir continuamente a voz do Senhor. Faz falta ao nosso coração e à paz da nossa alma ouvir a voz do Senhor. E a ouvimos através da sua palavra, da revelação escrita de Deus. Dessa revelação que ele nos deixou para nos mostrar a sua vontade, a vontade dele para com aqueles que ele criou e com aqueles que ele salvou. Por isso, nessa manhã eu te convido, ore por você, pela sua casa, e para que Deus abra o seu entendimento, para que nós possamos refletir a respeito desse salmo. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pelo despertar, pela saúde, pelo dom da paz que o Senhor tem dado às nossas casas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado eterno do Senhor para conosco. Nessa manhã, ó Deus, abre o entendimento dos meus irmãos para que possam, ó Deus, ouvir a Tua voz assim como eu a ouvi nessa mensagem, que assim o Senhor também fale a eles e lhe desperte, ó Deus, a capacidade, ou ilumine o seu entendimento, para que a Tua palavra, ó Deus, cale profundamente nos seus corações. E que assim, ó Deus, edificados, possamos ser cumpridores da Tua palavra, não apenas ouvintes. Rogamos, agradecemos, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, esse é um salmo extremamente lindo, muito exposto, é um salmo que constantemente nós ouvimos, gostamos de ler, e é um salmo realmente maravilhoso. Também um dos cânticos de romagem, não é? Daquela chegada de Jerusalém, do povo de Israel ao templo, na subida ao templo, chamado também de Cântico dos Degraus. Ele faz parte desses cânticos, assim como os anteriores, até o Salmo, e vai até o Salmo 132, não é? Até o Salmo 133. Até o Salmo 133 são considerados salmos de romagem, e assim nós estamos acostumados a ler esses salmos com muita alegria. Salmo 126 é um dos salmos, um dos mais bonitos da palavra de Deus, e não indica o seu autor. Bom, o salmista, supõe-se, os grandes pensadores da palavra de Deus pensam que esse é um período pós-cativeiro na Babilônia. O povo de Israel esteve preso, cativo da Babilônia por 70 anos. Desde o profeta Jeremias já havia a predição, ou já havia já fora profetizado que o povo sofreria esse cativeiro. E agora o salmista aqui, embora o título tenha dado aqui consolo para os que choram, eu creio que é mais um salmo de esperança, de consolo, mas de conformação à vontade de Deus, de entendimento da vontade de Deus para a vida do povo. O salmista começa
realmente reconhecendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. E nós ficamos pensando a respeito do cativeiro. Esse povo ficou preso em Babilônia 70 anos. Nós nos lembramos quando esse povo de Israel ficou preso por 430 anos no Egito. Esse povo se esqueceu de Deus. A maioria deles se esqueceu de Deus. Nos 70 anos aqui não foi diferente. Quando Ciro liberta o povo do cativeiro da Babilônia, muitos não quiseram voltar para Israel. Até porque Israel agora, a Canaã agora, estava ocupada por outros povos. E eles sabiam que teriam que lutar, seria muito difícil para eles recuperar tudo aquilo que eles tinham antes de serem cativos. E muitos já estavam bem acostumados ao cativeiro. Assim como no Egito, muitos sentiam que estavam em casa, embora cativos, mas em casa. Então voltar para Canaã já não era tão a opção de muitos. Então poucos voltaram. Mas o salmista diz aqui, para esses que voltaram, é claro, e está dizendo àqueles que ficaram e a todos os povos, ele está dizendo, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós achávamos que era impossível ser restaurado. Nós achávamos que era impossível voltar para a nossa casa. E foi como um sonho, como algo que passou pela nossa cabeça, que nós não entendíamos. É como um sonho, como algo que não é real. Foi algo tão maravilhoso que como se não fosse real. Mas o profeta já havia dito a esse povo que era por 70 anos o seu cativeiro. Mas ele diz, olha, quando o Senhor então restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor nos libertou, quando Deus levanta Ciro para libertar os judeus, então ele diz, olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, não era somente a alegria do coração, mas a expressão dessa alegria. Era júbilo, era contentamento, era uma exclamação da grandeza de Deus. E essa grandeza foi tão comemorada e ela foi tão falada que ela repercutiu nas nações ao lado. Todas as nações olharam e disseram, olha, o Senhor fez grandes coisas por eles. É interessante, irmãos, que esse voltar para casa, essa restauração feita, deve encher o coração de júbilo, o coração de alegria daquele povo, de tal forma que isso impactou as nações ao redor de Israel. Essa exaltação, a gratidão pela libertação do cativeiro babilônico. É o reconhecimento de que somente o poder e a mão de Deus os tinha tirado e tinha livrado daquela situação. A graça de Deus para com o povo, irmãos, ela é exaltada para que ninguém tenha a glória de ter libertado alguém. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus, na realidade, isso é obra pura e simples do Espírito Santo. Nem de quem foi convertido, nem de quem o levou a essa conversão. A glória é de Deus. Não é? A alegria, não é, dessa congregação de Israel deveria, de fato, comover o coração daqueles que estão dispersos dessa congregação. Israel, agora com essa alegria desse povo, devia reativar ou ativar a alegria no coração daqueles que ficaram no cativeiro. Deveria lembrá-los de que Deus é bom e de que Deus restaura a sorte daqueles a quem Ele ama. Aquele povo que estava disperso, que estava perdido, que tinha perdido a noção de nação, que já era certamente quase uma nova geração, 70 anos, já quase uma nova geração. Então esse povo precisava ser despertado pela alegria daqueles que ainda sentiam alegria na casa do Senhor, do templo do Senhor, da terra que o Senhor tinha dado a eles. O grande problema, irmãos, desse cativeiro é a insensibilidade que o cativo começa a ter com relação às suas lembranças. E isso é normal no ser humano. Quando nós sentimos a paz em determinado lugar, alegria, conforto, segurança, onde estamos, então nossa memória, o nosso cérebro, ele vai se acostumando com aquilo que temos e nós raramente sentimos muita falta daquilo que tínhamos antes. Esse é um grande problema do ser humano. Se com isso nós nos adaptamos a essa nova vida, a esse novo estágio da nossa vida, também é verdade que ela nos coloca
presos dessa nova situação. E aqui eu quero trazer um pensamento que é meu a respeito do tempo em que estamos vivendo. Irmãos, nós estamos cativos das nossas casas, cativos de um conforto que estamos começando a nos adaptar, estamos deixando que novas alegrias, um novo contexto, dite a norma da nossa vida. Com essa pandemia, com esse negócio de termos que ficar em casa, com esse isolamento social, está se criando uma nova civilização que está se desacostumando daquilo que tinha. E o pior, que está se acomodando ao que tem agora. Não há muita coragem para lutar contra as situações que estão se impondo, estamos nos acostumando, está ficando confortável, e essa congregação do povo de Deus não pode se acomodar ao que tem visto agora, ao que tem vivido, ao que está sentindo. Como nós sabemos, e os irmãos sabem, e os amigos também sabem, quando nós nos desacostumamos da leitura da palavra continuamente, da oração, do jejum, quando nós nos afastamos um pouco da presença de Deus, nós nos afastamos da presença de Deus, com os nossos costumes, nossos pecados, o nosso conforto, então vai ficando cada vez mais longe aquela ideia de se congregar, de se alegrar com o povo de Deus. Esse é um problema do povo de Deus. Esse é um problema. Quando o povo lá aos pés do Sinai deixaram de ouvir a voz profética, a voz corajosa de Moisés, aquele povo se adaptou rapidamente àquilo que estava acontecendo. Quando o povo foi preso pelos romanos, eles se adaptaram à cultura romana. Infelizmente, o nosso coração é extremamente adaptável e as coisas de Deus vão ficando de lado. Hoje eu quero trazer para você um pensamento a respeito da alegria daqueles que são restaurados à comunhão com Deus. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, é como um sonho. É o que vai acontecer, irmãos, quando nós pudermos congregar livremente, sem nenhum problema com essa pandemia. Será como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações, entre os outros povos, se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha, irmãos, aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus provoca na nossa vida, deve impactar a vida daquele povo ou das demais pessoas que não servem ao Senhor. Como é que, hoje pensando, como é que Deus tem mostrado o impacto da sua ação na sua vida? É de comodismo, é de quietude da palavra, é de ficar quietinho, de não se mexer, de não falar nada a respeito da palavra de Deus, de não se incomodar com a sua vida espiritual. Isso vai impactar aqueles que estão ao redor. Mas se Deus tem aberto o seu pensamento, o seu coração para a palavra, se Deus ainda te dá júbilo porque você sente a presença dele, então isso também vai impactar aqueles que estão ao seu lado. Esse comodismo, esse acostumar-se com a situação, tem deixado crianças sem a palavra, crianças sem ensino, pessoas sem ouvir a palavra de Deus que emana dos seus lábios. Porque, irmãos, é tão bom você comparecer à sua igreja e de repente ouvir a palavra de Deus, você vem impactado com essa palavra e você a difunde para os seus vizinhos, para os seus amigos, como isso é bom e como isso está sendo necessário nesse momento. Irmãos, o mundo precisa mais de esperança do que qualquer outra coisa. Desânimo já está lá fora, não pode fazer parte da sua casa. Falta da companhia de Deus pode fazer qualquer coisa fora da sua casa, não dentro da sua casa. Hoje, esse salmo nos convida a termos a nossa comunhão com Deus plenamente restaurada, para a nossa alegria e para a alegria daqueles que possam ver o nosso coração jubiloso, o nosso coração alegre,
com a presença do nosso Deus. O salmista reconhece: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um olhar para o passado, irmãos. Olhar para os livramentos. Olhar para o caminhar daquele povo durante os 40 anos naquele deserto. É olhar para as situações pelas quais eles conseguiram passar com a ajuda de Deus ou com Deus provendo tudo aquilo de que eles necessitavam. É eles olhando para o cumprimento da palavra de Deus integralmente. Deus havia dito: vocês ficarão cativos por 70 anos, mas aos 70 anos de cativeiro vocês serão restaurados como nação. Israel estava voltando. E ele estava sendo restaurado. E ele entendeu que Deus fez grandes coisas por eles, porque sozinhos eles não poderiam se livrar desse cativeiro. Deus teve que levantar o Ciro, o grande rei, um ímpio, longe de Deus, para livrar esse povo. E ele diz, o salmista diz: com efeito, com certeza, é verdade, Deus fez grandes coisas para nós e por isso nós estamos alegres. Olha, irmãos, nós precisamos entender e começarmos a pensar, porque o reflexo da palavra de Deus precisa impactar a nossa vida hoje, embora tenha sido escrito há tantos anos. Nós precisamos pensar: o que é que o Senhor tem feito por nós? O que Deus tem feito pela sua família? O que Deus tem feito por sua casa? O que Deus tem feito pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo seu deitar e pelo seu levantar, pela provisão da sua casa? O que Deus tem feito? Ou você não acredita tudo de bom que acontece a Deus? E todas as dificuldades à distância de Deus. Olha, irmãos, nós precisamos começar a pensar sobre como Deus é bom, sobre como o Senhor tem misericórdia de nós, como o Senhor nos deixou por tanto tempo andando longe dele, mas depois ele nos trouxe para perto. Então ele restaurou a nossa sorte. Como, irmãos, quantos de nós tiveram as suas situações completamente mudadas para cidadãos agora dos céus? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por causa da ação de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa de Deus ter nos acudido em momentos difíceis, por causa de tantas coisas que Deus fez à nossa família, à nossa casa, à nossa igreja, nós nos sentimos alegres, felizes, sorrindo para a vida, buscando motivação para viver e para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Todo o povo notou aquilo que Deus tinha feito pelos seus filhos. Não se esqueça nem se perturbe. Todos à sua volta podem notar as coisas que Deus tem feito por você. As bênçãos que Deus tem derramado sobre sua casa. As alegrias que Deus tem te dado, como conforto, segurança, capacidade de sobrevivência, persistência, alegria, constância, fé. Por isso estamos alegres. Nós estamos alegres como família do Senhor, como igreja do Senhor, porque Deus tem restaurado a sorte da igreja. Deus não permitiu, nem jamais permitirá que as portas da igreja se fechem definitivamente à proclamação do Evangelho. Quando João queria saber se era Jesus que tinha voltado, se ainda deveria guardar um outro Messias, Jesus diz a ele: olha, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam. O Evangelho tem sido pregado aos pobres. Não há resposta melhor, irmãos. A igreja, a casa do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor tem sido continuamente renovado sobre esse mundo. Jesus não nos abandonou. Jesus não te abandonou. Mas você não pode se acostumar com o cativeiro. Você não pode se adaptar ao cativeiro. Você não pode se adaptar a não ir à casa de Deus.
Você não pode se alegrar porque agora está bem mais seguro e agora, enquanto não estiver seguro, eu não vou. Olha, meus irmãos, nós precisamos começar a pensar a respeito da nossa comunhão com Deus. E não pense que eu ignoro que você pode estar em comunhão com Deus na sua casa. Eu sei que você pode estar. Mas o povo de Deus foi chamado à congregação. O povo de Deus foi chamado à casa de Deus. E você precisa pensar sobre isso, sobre a vida dos seus filhos, sobre como você vai caminhar nessa situação. Restaura, Senhor. O Senhor fez grandes coisas por nós. Mas aí vem um pedido de esperança, vem aqui uma proclamação de esperança que o salmista faz a partir do versículo 4. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Não é as torrentes do Negueb, é as torrentes no Negueb. Porque, irmãos, aproveitando aqui as aulas de geografia do pastor Mauro Meister, eu quero aproveitar um pouquinho para falar sobre a geografia de Israel, aproveitando as aulas do professor, para falar sobre essa situação das torrentes no Negueb. Nós que estamos lidando com a palavra de Deus continuamente, sabemos que o Negueb, ou Negev, é o grande deserto do sul de Judá. É o grande deserto ao sul da terra de Israel. O norte de Israel, lá no topo do norte de Israel, está o Monte Hermon e a cadeia de montanhas que o compõe. O Monte Hermon, no tempo correto, ele se enche de neve. Cai neve no Monte Hermon. E essa neve desce para as montanhas. Essa neve desce das montanhas para o vale, desce para o Lago de Genezaré. Logo depois nós temos o Rio Jordão que corre até o Mar Morto. E aí nós estamos diante de uma grande depressão ao redor de 300 a 400 metros abaixo do nível do mar. Maior depressão sobre a face da terra. E ali o Mar Morto, ele não tem saída, onde vai se evaporar essas águas, que levam novamente a nuvens e a chuva no planalto, nas montanhas. E quando chove nas montanhas, essa água, ela infiltra no solo, naquelas montanhas, e é tão grande o volume dessas águas, que essas montanhas, esses vales altos, eles se enchem de água e a terra já não pode mais conter essa água. Então elas brotam e elas correm pelo deserto. E aí elas atingem o deserto do Negueb de uma forma tremenda, inusitada, inesperada, porque não há chuva. O deserto do Negueb é um deserto não como os outros desertos normais, que são compostos de areia. O deserto do Negueb é de pedra, é muita pedra, é pedregoso. Então, sobre essas pedras, sobre aqueles caminhos, sobre aquelas torrentes, as águas surgem inesperadamente, com surpresa. E elas atingem então o deserto com uma força impetuosa. Rompem estradas, elas fazem um estrago porque elas vêm repentinamente e as águas são muito fortes. São essas águas, essas torrentes que correm pelo deserto do Negueb. O que o salmista está dizendo é: restaura, Senhor, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba como, sem que ninguém saiba como, restaura a nossa sorte. Dá-nos a alegria de ver as torrentes da fé, do amor, da graça de Deus sobre esse povo. É a esperança dessa vinda de Cristo Jesus que já estava lá no Antigo Testamento. É a esperança da salvação. É a esperança da restauração do homem para estar próximo a Deus. É uma restauração como as torrentes no Negueb. Não é produzido por mãos humanas. Não é percebido pela percepção humana, mas é algo que vem do trono da graça a todo aquele que crê.
Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor Deus, a nossa possibilidade de louvar e engrandecer o Senhor na sua casa como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa coragem de enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa capacidade de enxergar o Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas impossibilidades como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, repentinamente a sorte do povo de Deus. Restaura repentinamente, ó Deus, a alegria da casa do Senhor. Restaura, Senhor, repentinamente a alegria dos nossos filhos em louvar e engrandecer o teu nome. Restaura-nos, Senhor. Traga de volta a alegria e o júbilo da congregação, para que entre as nações, entre os outros povos, possa dizer-se e possa se invejar da alegria do povo de Deus em servir ao nosso Senhor. E ele faz uma constatação a partir do versículo 5, que é uma constatação impressionante para nós. Ele diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, irmãos, a aflição daqueles corações, ou do coração, aplacada pela graça, produz, em tempo de escassez, um tempo de esperança. Olha, semear, imagine semear no deserto, é com lágrimas, é com dificuldade, irmãos. A igreja está semeando num tempo de incerteza, num tempo de luta, num tempo de muitas coisas contra, poucas a favor. A igreja tem semeado num tempo de dificuldade, mas ela tem semeado. Inúmeros são os irmãos, inúmeros são as pessoas que não se cansam em aplicar, em buscar, em persistir, em lutar na semeadura da palavra de Deus. Aqui, o que o salmista está dizendo é que ele tem essa aflição do seu coração. Aqueles que continuam semeando, chorando, sofrendo, têm aplacado o seu coração, o seu sofrimento, pela graça demonstrada no poder de Deus. Um tempo de escassez, irmãos, deve provocar em nós um tempo de esperança. Um tempo de dificuldade, de lutas, deve encher o nosso coração de esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Só olhar para o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo a mesma coisa. Aqueles que semeiam com lágrima, aqueles que têm paciência, persistência, em relação ao futuro, em relação à volta de Cristo, em relação às coisas que Deus tem providenciado para eles, sabem que essa esperança, essa fé, essa coragem, essa determinação pode determinar a qualidade da existência agora. O tempo pleno da colheita vem, meus irmãos, e vem com Jesus. Nessa volta definitiva de Jesus, será o tempo da colheita, não é agora, não vamos colher agora aquilo que estamos plantando com tanto suor e com tanta lágrima, com tanta dificuldade. Olha, irmãos, precisamos ter perseverança em meio às provas. Não podemos nos esmorecer, não podemos desanimar, não podemos deixar para lá, não podemos esquecer que estamos peregrinando por terra estranha. Olha, irmãos, lá no Apocalipse, a palavra de Deus diz que Deus secará as lágrimas. E que não haverá mais morte, nem luto, nem dor.
Mas eu tenho a certeza absoluta de que Deus não apenas secará as nossas lágrimas, mas Ele encherá o nosso coração e a nossa boca de júbilo. Deus vai nos encher da sua alegria, vai nos encher da capacidade imensa de amar e de nos alegrarmos na sua presença. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus restaurou aquele povo à liberdade. Isso parecia um sonho. Quando Deus restaurou o seu coração perdido e o buscou para si, lhe mostrou que Ele é o seu Senhor, certamente você ficou como quem sonha. O que está acontecendo comigo? E aí a sua boca se encheu de riso, a sua língua de júbilo. Os outros voltaram, olharam para você e disseram: grandes coisas o Senhor fez por ele. E muitos se incomodaram com aquilo que Deus fez por você. Mas você ainda estava com os olhos fixos no deserto, com os olhos fixos no cativeiro do pecado. Mas você precisa, como salmista, entender: grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor encheu o nosso coração de esperança. O Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor nos buscou para Ele. O Senhor Jesus fez com que o nosso coração agora buscasse a sua presença. Por isso nós estamos alegres. Senhor, como palavra de esperança, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, muda as perspectivas. Olha, Senhor, se o Senhor já restaurou antigamente a nossa sorte, nos tirando do cativeiro, agora restaura a nossa alma para buscar o Senhor com toda alegria, para entendermos o grande sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para entendermos a situação de quem nós somos, onde estamos, como vivemos, para que nós possamos contemplar a face do Senhor e nos alegrarmos na tua santa, bendita e gloriosa presença. Sei, irmãos, que ainda vamos semear com lágrimas, que o nosso coração ainda não se satisfará em júbilo grandioso, porque ainda estamos em semeadura. É hora de semear, é hora de olhar para as nossas situações, é hora de buscar sair realmente desse cativeiro que muitos não tiveram coragem de deixar lá. Muitos dos que estavam acomodados não quiseram semear com lágrimas, porque ela estava mais confortável. Irmãos, não se sinta confortável em não voltar à casa de Deus. Não deixe que essa alegria por estar fora seja maior do que a alegria de servir ao Senhor na sua casa. João Calvino, quando ele faz seu comentário a respeito deste salmo, ele diz, e com muita propriedade, claro, que o povo de Deus pode se acomodar às circunstâncias. É como o sapo que se acostuma com a água quente, não é? Esse é muito antigo, redundante, posso até dizer, mas talvez fique bem aqui. Essa figura do sapo, né, colocado dentro de uma vasilha com água, enquanto a água começa ainda fria e começa a ferver, ele não sai de lá. Ele sai se acostumando à água morna. Depois a água quente, ele morre lá. Morre por causa da água quente, não dá conta de pular, porque ele se acomodou ao tempo de fervura. Eu espero nessa manhã, irmãos, que Deus te faça ver que não é o tempo de você se acomodar. Não é o tempo de você deixar as coisas para lá. Não é o tempo de buscar os seus próprios interesses. Não é o tempo de você andar como estão andando os demais, os restantes. Porque você não foi feito para isso. Você foi feito para glorificar o nome do Senhor. E foi feito para glorificar o nome do Senhor na congregação dos justos. Não diga, eu estou satisfeito porque o meu coração, mesmo estando longe do Senhor, eu posso louvar o Senhor, posso engrandecer o seu nome, mesmo estando longe dessa congregação. O Salmo 133 vai te dizer que não é bem assim. Ele vai te dizer o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a
cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali onde está a congregação, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É nessa congregação, é nesse povo junto do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dele, o Senhor ordena a bênção. O orvalho do Hermon que desce, irmãos, é o mesmo orvalho que provoca a possibilidade da existência de Israel por causa do vale do Jordão, por causa das águas do Jordão, por causa das chuvas que descem sobre as serras e sobre os montes, sobre as chuvas que provocam a chuva, as águas, as torrentes impetuosas e inesperadas que cobrem o deserto do Negev. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a sua graça, e a sua misericórdia, e a vida para sempre. Portanto, irmãos, olhando para esse Salmo 126, eu quero te chamar. Talvez seja o tempo de nós semearmos com lágrimas, mas enquanto nós andamos chorando, semeando, a afirmação do salmista diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha, irmãos, a promessa está claramente definida. Para voltar com feixes, para voltar com júbilo, para estar na presença do Senhor com júbilo, quando Jesus restaurar totalmente a sorte, é preciso semear. E você não semeia sozinho. Você semeia através, junto, participando da casa do Senhor. Meu convite a você é para que você retome a alegria da casa do Senhor. Retome a alegria do trabalho do Senhor. É hora de semear. É hora de deserto, é hora de semear, é hora de chorar, é hora de sair andando, é hora de não ficar parado, é hora de não se acomodar com o cativeiro, é hora de não se acomodar, de ficar onde está, é hora de buscar essa presença santa do Senhor na casa do Senhor. Na congregação dos filhos de Deus. Olhe sinceramente para o seu coração e defina o que está fazendo com que você tenha dificuldades em voltar à congregação do Senhor. Estou dizendo isso não apenas aos membros da minha igreja, mas a todos. Qualquer igreja onde você esteja e que você esteja vendo isso. O que é que tem te afastado realmente, sinceramente, da congregação? É o medo? Já temos um ano, quase um ano e meio de pandemia. O medo te fez deixar o seu trabalho? O medo te fez deixar seus parentes? O medo te fez deixar de comprar alimentos? O medo te fez deixar de ir a farmácias? O medo te fez deixar de ir a estabelecimentos comerciais, bancos, a andar de ônibus? Se o medo fez isso, então você precisa conhecer grandemente o amor de Deus, porque o amor lança fora todo medo. Mas você precisa definir se é medo, ou se você está se acomodando à fervura das águas. Se você está se acomodando ao cativeiro. Meu convite a você é o mesmo convite que o salmista faz. Mesmo andando, mesmo chorando, semeemos, porque voltaremos com júbilo, trazendo os feixes, a ceifa, a colheita, os frutos da nossa semeadura. Quem para não semeia. Quem se aquieta se acomoda. E meu convite a você nessa manhã é fazer uma oração sincera ao Senhor, expondo a Ele as razões e ouvindo Deus falar com você. Falar claramente na sua mente, no seu coração. Dizer que é bom e agradável viverem unidos os irmãos
E isso é como o óleo da unção precioso que desce para a gola das vestes do sacerdote e atinge toda a congregação de Israel. Que ela é como um orvalho, como aquela pequena aguinha que começa a descer do irmão, enche o lago de Genezaré, enche o rio Jordão e o deságua lá no Mar Morto, lá no sul, lá na Grande Depressão. E quando a chuva vem, quando essas águas evaporam, a chuva que desce sobre as serras, sobre os montes, enche o lençol freático e elas brotam inesperadamente e tornam o deserto capaz de ser semeado. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a casa do Senhor como as torrentes do Negueb. Restaura o nosso coração, ó Deus, a Ti, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, os nossos pensamentos para com a Tua casa, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor Deus, a nossa fé, como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa coragem, como as torrentes do Negueb. Inesperadamente, imediatamente, para que a nossa boca se encha de riso, a nossa língua de júbilo, e para que as nações que andam tristes e cabisbaixas possam olhar para nós e dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o nosso coração reconheça: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Alegre-se o seu coração. Alegre-se o seu coração. Motive-se. Acerte-se com Deus e se alegre com a presença dEle. Deus seja com você, com toda a igreja do Senhor, com todos os povos do Senhor, fazendo com que a restauração do Senhor esteja plena na nossa vida. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua igreja, com a paz, com a graça, com a misericórdia e com a coragem daqueles que temem unicamente ao Senhor da glória. Deus te abençoe e que a paz esteja no seu coração, esteja dentro da sua casa e que a alegria do Senhor seja a sua força. Quero orar por você. Deus bendito, glorioso Pai, restaura, Senhor Deus, a nossa sorte, como as torrentes no deserto do Negueb. Enche o nosso coração, ó Deus, de águas que descem do trono do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus, dá-nos a coragem necessária a enfrentarmos todos os desafios, por amor à Tua casa, por amor ao Teu trabalho, por amor a Jesus Cristo que nunca nos deixou. Obrigado, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por todo o Teu povo em toda a face da terra. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso o nosso coração se enche de alegria. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado diário com os nossos filhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado diário do Senhor com todas as nossas vidas, com as nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, poderoso. E o Senhor mesmo nos chama a não temer, a não ter medo, a temer somente ao Senhor. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração de paz nesse domingo. Nos leve, ó Deus, a louvar e engrandecer o Teu nome, com alegria no coração, para que tenhamos, ó Deus, a congregação dos justos, cheia de pessoas que louvam e engrandecem o Teu nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. A nossa oração, o nosso agradecimento e a nossa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. O Emanuel, Deus conosco, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está conosco, continua conosco, que nos deu habitação, por habitação ao Espírito Santo, que move o nosso coração e nos alegra. Enche, Senhor Deus, os nossos lábios de alegria e a nossa língua de júbilo. Que o Senhor seja conosco, agora e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus nos guarde, Deus nos dê a sua graça. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor.